Você já parou para pensar que algo tão simples e aparentemente saudável na sua cozinha pode estar silenciosamente sabotando a saúde do seu coração e da sua mente, especialmente agora que passamos dos 60 anos? Muitas vezes, pegamos um punhado de castanhas ou amendoins, acreditando que estamos fazendo a coisa certa, um lanche rápido e nutritivo. Mas a verdade é que para o nosso corpo que já passou por tantas experiências, nem tudo que parece inofensivo realmente é. Quantas vezes você se sentiu um pouco mais esquecido ultimamente, ou percebeu que a energia não é mais a mesma, e o coração parece pedir um cuidado extra? Essa é uma realidade dolorosa para muitos de nós, buscando maneiras de nos manter jovens e vibrantes, mas sem saber que pequenos hábitos ou alimentos podem estar nos puxando para trás. O segredo não está em proibir tudo, mas em entender as nuances, as pequenas diferenças que fazem um grande impacto. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e desvendar 6 tipos de nozes e castanhas que merecem a sua atenção redobrada depois dos 60. Não se trata de demônios alimentares, mas sim de escolhas inteligentes e conscientes que podem blindar seu coração e afiar sua mente, evitando surpresas desagradáveis no futuro. Vamos conversar sobre como esses alimentos, tão comuns em nossa mesa, podem afetar desde a sua pressão arterial até a sua memória, e como fazer escolhas que realmente te beneficiem. Fique comigo até o final, pois o que vou revelar sobre uma dessas nozes pode realmente te surpreender e mudar a forma como você as consome, para o bem da sua saúde. Vamos começar nossa jornada desvendando um segredo que pouca gente conhece, mas que é crucial para quem quer cuidar do coração e do cérebro. Estou falando da famosa castanha do Pará. Ela é celebrada por ser uma fonte riquíssima de selênio, um mineral poderoso que atua como antioxidante, protegendo nossas células e contribuindo para a saúde da tireoide. Muitos profissionais de saúde, inclusive eu, recomendam o consumo moderado dessa castanha pelos seus benefícios. O problema surge quando o moderado vira exagerado. Pense comigo, algo bom demais, em excesso, pode virar um problema, não é mesmo? E com a castanha do Pará, isso é especialmente verdadeiro devido à sua concentração de selênio. Para pessoas acima dos 60 anos, com um metabolismo que já não é tão ágil quanto antes, o excesso de selênio pode ser uma faca de 2 gumes. 1 ou 2 castanhas por dia são, em geral, seguras e benéficas. Elas ajudam a combater o estresse oxidativo, que está ligado ao envelhecimento do cérebro e a doenças cardíacas. Mas se você, na ânsia de se sentir mais saudável, decide comer um punhado grande, tipo 5, 6 ou até mais castanhas do Pará todos os dias, você pode estar acumulando selênio em níveis tóxicos. Essa toxicidade, conhecida como selenose, pode se manifestar de formas variadas, desde queda de cabelo, unhas quebradiças e fadiga, até problemas mais sérios que afetam diretamente o seu coração e o seu cérebro. Pode causar arritmias cardíacas, uma condição em que o coração bate de forma irregular, e também impactar o sistema nervoso, levando a problemas de memória, irritabilidade e até tremores. É um risco silencioso, porque os sintomas não aparecem de repente, mas se acumulam ao longo do tempo. Então, o segredo com a castanha do Pará é o equilíbrio, um tesouro da natureza, sim, mas que exige respeito e moderação. Agora, vamos falar de outra castanha que é presença garantida nas mesas de muitos brasileiros e que, à primeira vista, parece uma opção excelente, o amendoim. Ah, o amendoim? Quem não gosta de um bom amendoim torrado e salgado na roda de amigos ou assistindo a um filme? E é justamente aí que mora o perigo para o nosso coração e cérebro depois dos 60. O amendoim em si, cru e sem aditivos, é uma boa fonte de proteínas, fibras e gorduras saudáveis.
mas o problema está na forma como ele é geralmente preparado e consumido. A maioria dos amendoins que encontramos no supermercado são torrados em óleos vegetais de baixa qualidade, como óleo de soja ou girassol, que são ricos em ômega 6 e pobres em ômega 3. Essa desproporção entre ômega 6 e ômega 3 na nossa dieta pode levar a um estado inflamatório crônico no corpo, um inimigo silencioso tanto para o coração quanto para o cérebro. A inflamação crônica está ligada diretamente ao desenvolvimento de doenças cardíacas, como aterosclerose, e também ao declínio cognitivo, Alzheimer e outras demências. Além disso, a versão salgada do amendoim é um verdadeiro festival de sódio. Para quem já tem pressão alta ou quer preveni-la, o consumo excessivo de sódio é um desastre. Ele eleva a pressão arterial, sobrecarrega o coração e aumenta o risco de AVC. E não podemos esquecer de um detalhe muito importante sobre o amendoim: a possibilidade de contaminação por aflatoxinas. Essas são toxinas produzidas por um fungo que pode se desenvolver no amendoim, especialmente se ele for armazenado de forma inadequada. As aflatoxinas são conhecidas por serem hepatotóxicas, ou seja, prejudiciais ao fígado, mas pesquisas também as associam a danos cerebrais e um risco aumentado de alguns tipos de câncer. Para nós, que já passamos dos 60, com um sistema imunológico que pode não ser tão robusto, essa preocupação é ainda mais relevante. A melhor forma de consumir amendoim é optar pela versão natural, sem sal, sem torrar, ou, se for torrado, que seja feito em casa, sem adição de óleos ruins, e sempre com atenção à sua procedência e armazenamento. Seguindo nossa lista de nozes e castanhas que merecem nossa atenção, chegamos à castanha de caju. Muito apreciada pelo seu sabor e textura, a castanha de caju é um ingrediente versátil na culinária. Assim como o amendoim, a castanha de caju é frequentemente consumida torrada e salgada, o que traz os mesmos problemas que discutimos anteriormente. Excesso de sódio, que impacta diretamente a pressão arterial e a saúde do coração, e o uso de óleos vegetais inflamatórios durante o processo de torra, que contribuem para a inflamação crônica no corpo, prejudicial tanto para o coração quanto para o cérebro. Mas a castanha de caju tem uma particularidade que merece nossa atenção especial. Ela é relativamente rica em oxalatos. Oxalatos são compostos naturais encontrados em muitos alimentos vegetais e, em quantidades normais, não representam um problema para a maioria das pessoas. No entanto, para aqueles que já têm predisposição à formação de cálculos renais ou pedras nos rins, o consumo excessivo de alimentos ricos em oxalato, como a castanha de caju, pode aumentar esse risco. Embora não afetem diretamente o coração ou o cérebro, a formação de pedras nos rins é uma condição dolorosa e pode levar a complicações sérias, afetando a qualidade de vida e a saúde geral, o que, indiretamente, pode impactar o bem-estar cardiovascular e mental. Além disso, a castanha de caju é bastante calórica. Consumir um punhado generoso de castanhas de caju pode adicionar uma quantidade significativa de calorias à sua dieta sem que você perceba, o que pode levar ao ganho de peso. O excesso de peso é um fator de risco bem conhecido para doenças cardíacas, como hipertensão e diabetes tipo 2, e também está associado a um maior risco de declínio cognitivo. Portanto, se você aprecia castanha de caju, procure as versões cruas e sem sal, e consuma com moderação, especialmente se tiver histórico de cálculos renais ou se estiver monitorando o peso. E falando em calorias e nozes deliciosas, vamos agora para a noz pecan. A noz pecan, com aquele sabor amanteigado e crocante,
É a estrela de muitas tortas e doces, especialmente em festas e ocasiões especiais. E é exatamente aí que mora o perigo para o nosso coração e cérebro depois dos 60. A noz pecan em si, na sua forma natural, é uma fonte excelente de gorduras monoinsaturadas, saudáveis, fibras e antioxidantes, que seriam teoricamente benéficos. No entanto, sua densidade calórica é altíssima. Poucas nozes pecãs já representam uma quantidade considerável de calorias, e é muito fácil exceder a porção recomendada sem perceber. O maior problema, porém, não é a noz pecan pura, mas como ela é comumente consumida, em sobremesas. Tortas, bolos, biscoitos e até mesmo coberturas açucaradas que levam noz pecan são verdadeiras bombas de açúcar e gorduras saturadas ou trans, dependendo da receita. O consumo frequente de açúcar refinado e gorduras não saudáveis é um dos maiores inimigos da saúde cardiovascular e cerebral na terceira idade. O açúcar em excesso leva a picos de glicose no sangue que podem danificar os vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças cardíacas, como aterosclerose e hipertensão, e também contribui para a inflamação crônica. Para o cérebro, o açúcar em excesso tem sido associado ao declínio cognitivo e um risco maior de Alzheimer, às vezes chamado de diabetes tipo 3 do cérebro. As gorduras não saudáveis presentes em muitos desses doces com noz pecan também elevam o colesterol LDL, o colesterol ruim, e contribuem para a formação de placas nas artérias. Então, se você adora noz pecan, pense em consumi-la pura, sem sal ou açúcar, e em pequenas quantidades, talvez um punhado bem pequeno, para colher seus benefícios sem os riscos dos aditivos. A conscientização é a chave para desfrutar desses sabores sem comprometer sua saúde a longo prazo. Continuando nossa análise, agora é a vez da castanha macadâmia. A macadâmia, com sua textura cremosa e sabor delicado, é muitas vezes vista como uma castanha premium. Ela é de fato rica em gorduras monoinsaturadas, aquelas mesmas gorduras saudáveis encontradas no azeite de oliva, que são benéficas para o coração. Mas, como no caso da noz pecan, a macadâmia é extremamente densa em calorias. Ela é uma das castanhas mais calóricas que existem. Isso significa que é muito fácil consumir uma grande quantidade de calorias em poucas unidades, o que pode levar ao ganho de peso se não houver um controle rigoroso das porções. Para pessoas com mais de 60 anos, manter um peso saudável é fundamental para a saúde do coração e do cérebro. O excesso de peso e a obesidade aumentam o risco de hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, além de estarem associados a um maior risco de declínio cognitivo e demência. O problema se agrava quando a macadâmia é consumida em versões processadas. É comum encontrarmos macadâmias caramelizadas, cobertas de chocolate ou com sabores artificiais. Nessas formas, os benefícios nutricionais são ofuscados pela adição de açúcares refinados, gorduras hidrogenadas e outros aditivos que são prejudiciais. O açúcar adicionado contribui para a inflamação, desregula os níveis de glicose no sangue e pode impactar negativamente a saúde cerebral. As gorduras não saudáveis, por sua vez, podem elevar o colesterol ruim e aumentar o risco de doenças cardíacas. Portanto, se você gosta de macadâmia, o ideal é consumi-la na sua forma natural, sem sal, sem açúcar e, acima de tudo, com muita moderação. Pense nela como um pequeno deleite ocasional, e não como um lanche diário em grandes quantidades. Por fim, chegamos ao pistácio. Os pistácios são castanhas deliciosas e divertidas de comer, com sua casca característica e sua cor verde vibrante.
Eles são uma boa fonte de proteínas, fibras e antioxidantes. No entanto, assim como outras castanhas que mencionamos, o principal problema com os pistácios está na forma como eles são preparados e consumidos. A grande maioria dos pistácios que encontramos no mercado são salgados. E quando falamos de sal para o nosso corpo acima dos 60, a atenção deve ser redobrada. O consumo excessivo de sódio é um dos maiores culpados pelo aumento da pressão arterial, uma condição que sobrecarrega o coração, endurece as artérias e aumenta significativamente o risco de infartos, derrames e outras doenças cardiovasculares. Para o cérebro, a pressão alta também é um fator de risco para o declínio cognitivo vascular. Outro ponto de atenção com alguns pistácios, embora menos comum hoje em dia, é a presença de corantes artificiais. Antigamente, era mais comum tingir os pistácios para realçar sua cor verde. Embora a maioria dos fabricantes tenha parado com essa prática, ainda é algo a se observar, pois corantes e aditivos químicos podem ter efeitos adversos em algumas pessoas, especialmente aquelas mais sensíveis, contribuindo para inflamações ou reações alérgicas que, a longo prazo, não beneficiam a saúde geral, incluindo a do cérebro. E assim como o amendoim, o pistácio, se não for armazenado corretamente, pode estar suscetível à contaminação por fungos e suas toxinas, embora esse risco seja menor em produtos de boa procedência. Portanto, a recomendação é optar por pistácios sem sal e sempre verificar a lista de ingredientes para evitar aditivos desnecessários. Escolhas inteligentes são a base de uma vida longa e saudável. Bem, chegamos ao fim da nossa conversa sobre essas 6 castanhas e nozes que, embora sejam populares e em sua forma natural, muitas vezes nutritivas, exigem nossa atenção especial depois dos 60 anos, especialmente quando o assunto é o cuidado com o coração e o cérebro. Recapitulando, vimos que a castanha do Pará, apesar de ser um tesouro de selênio, precisa de moderação para evitar a toxicidade que pode afetar o coração e o sistema nervoso. O amendoim, tão querido, muitas vezes vem carregado de sódio, óleos inflamatórios e, em alguns casos, até aflatoxinas, que são inimigos silenciosos da nossa saúde cardiovascular e cerebral. A castanha de caju, apesar de saborosa, nos alerta para o excesso de sódio, óleos ruins e o teor de oxalatos, que para alguns pode ser um risco. Já a noz pecan e a macadâmia, com suas altas densidades calóricas, nos convidam à moderação para evitar o ganho de peso, que tanto impacta o coração, e nos alertam sobre as versões açucaradas que comprometem o açúcar no sangue e a saúde do cérebro. E por fim, o pistácio, que na sua versão salgada eleva a pressão arterial, um risco conhecido para o coração e para o declínio cognitivo. Mas eu quero que você leve uma mensagem muito clara e encorajadora deste vídeo. Não se trata de eliminar completamente esses alimentos da sua vida. A ideia não é viver com medo do que se come, mas sim de viver com conhecimento e fazer escolhas mais conscientes. Você não precisa abrir mão do prazer de comer suas castanhas e nozes favoritas. O segredo está em optar pelas versões mais naturais possíveis, sem sal, sem açúcar, sem torras com óleos de má qualidade e, acima de tudo, em consumir com moderação. Pense na quantidade e na frequência. Um punhado pequeno, algumas vezes na semana, de castanhas naturais é muito diferente de um pacote inteiro de castanhas salgadas todos os dias. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Cada escolha alimentar que você faz é um investimento no seu bem-estar futuro, na sua energia, na sua memória e na vitalidade do seu coração. Você tem o poder de nutrir seu corpo e sua mente da melhor forma possível,
para desfrutar de cada ano com mais plenitude e alegria. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual dessas castanhas te surpreendeu mais? Você já faz alguma dessas escolhas conscientes na sua alimentação? Compartilhe suas experiências e suas dúvidas nos comentários abaixo. Sua interação é muito importante para nós e para toda a nossa comunidade. Se você gostou deste vídeo e ele te trouxe informações valiosas, por favor, deixe o seu curtir e se inscreva no canal para não perder mais dicas incríveis como estas, que vão te ajudar a viver a sua melhor vida. Continue explorando, aprendendo e cuidando de si. Lembre-se, viver bem após os 60 é uma jornada de descobertas e escolhas conscientes. Com cada pequena mudança, você está investindo na sua saúde, na sua alegria e na sua liberdade de desfrutar cada momento da vida. Viva sua melhor vida em todas as idades.